Salve galera, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Pablo Jamil, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Nesta pequena série de vídeos eu vou explicar alguns conceitos importantes de língua portuguesa. Não são vídeos tão longos, mas são vídeos extremamente importantes para que você que estuda português ou que queira aprender língua portuguesa, talvez você queira aprender língua portuguesa, coisas que você precisa dominar aí na sua vida, no seu cotidiano, para entender português. Quando eu falo sobre língua portuguesa, uma das primeiras coisas é eu explicar conceitos gramaticais como morfologia, sintaxe, semântica, etc. Hoje, neste vídeo, eu vou explicar para você o que é morfologia. Então, vamos entender um pouquinho sobre esse assunto. Quando o professor fala para você morfologia, você precisa entender que isso aqui é uma parte da língua, e quando eu falo da língua é de qualquer língua, uma parte da gramática das línguas que se preocupa com algo muito importante. O quê? Vamos analisar a raiz da palavra para você poder compreender. Quando nós pegamos aqui esse morfo, certo? Esse morfo, que vem do grego, significa forma, certo? Significa forma. Não sei se você lembra, ou se é da sua época, do Power Ranger, que o cara falava, é hora de morfar. Ele falava, hora de morfar. Isso significava o quê? Que ele ia transformar a sua forma. E, evidentemente, essa outra parte, logia, que está associada a logos, a conhecimento, tá? Nós vamos traduzir como conhecimento. Então, a morfologia é a parte da gramática que se preocupa com o conhecimento a respeito das formas da língua. E quais são as formas da língua, para você saber? Nós estamos pensando aqui em palavras. Palavras. Nós estamos analisando palavras, correto? Existem dois tipos de análise que nós podemos fazer na morfologia. Quando nós falamos em morfologia, nós podemos ter o primeiro tipo, que é o que nós vamos chamar de morfologia classificatória. Bem, para que serve a morfologia classificatória? Ela pretende agrupar as palavras da língua em categorias para facilitar o estudo dessas palavras. Como assim, Pablo? Então, quando você olha para um termo como a palavra bonito, assim, sem considerar qualquer contexto, apenas a palavra bonito. Se alguém perguntar para você qual é a classificação da palavra bonito, claramente você pode dizer a palavra bonito é um adjetivo, certo? Então, quando nós falamos que bonito é um adjetivo, nós fazemos morfologia classificatória. Nós classificamos a palavra. Quando nós pensamos, por exemplo, em ser, estar, continuar, estou falando de verbos. Quando eu falo, por exemplo, talvez, não, jamais, provavelmente, falo de advérbios. Então a morfologia classificatória se preocupa com as classes de palavras. E, para você recordar, existem 10 classes de palavras, tá? Pablo, eu nem me lembro de quais são. Então você tem lá, vamos começar aqui, ó, colocando artigo, nós temos adjetivo, depois você tem advérbio, depois do advérbio nós temos conjunção, depois da conjunção temos a interjeição, depois da interjeição você tem numeral, aí vem a preposição, depois dessa bandida vem o pronome, certo? Aí você tem o substantivo e depois do substantivo nós temos o verbo. E aí você faz a conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 classes de palavras. Isso você estuda em morfologia classificatória.
o professor vai passar para você todas as características de cada uma dessas classes. Por exemplo, se você estiver estudando comigo no meu curso, que é o Método Jamil, que lá você aprende tudo isso e muito mais, evidentemente. Existe um outro tipo de morfologia, que é chamada de morfologia estrutural. Na morfologia estrutural, a nossa preocupação está relacionada à estrutura e à formação de palavras. Eu vou pegar um exemplo que talvez seja o exemplo mais fácil para você entender. Pega aqui a palavra fiel, certo? A palavra fiel é um adjetivo. Nesse caso, eu tenho aqui uma palavra simples e uma palavra primitiva. Quando eu acrescento um pedacinho de palavra antes dessa raiz, eu formo uma nova expressão. Eu mudei o sentido, né? Eu formei infiel, porque isso aqui, que nós chamamos de prefixo, está indicando que se trata de uma negação. Então, infiel é aquele que não é fiel. Por isso é uma derivação da palavra original. Olha que coisa curiosa. Eu posso derivar mais ainda. Eu posso escrever infielmente, por exemplo. Em infielmente eu tenho o quê? Eu tenho um advérbio, porque eu acrescentei um sufixo, formando um advérbio. Pablo, onde é que eu estudo isso aqui, essa parte estrutural, para conhecer raiz de palavra, ou morfema lexical, ou os prefixos, os sufixos, os tipos de derivação, os tipos de composição? Você estuda em uma matéria chamada Estrutura e Formação de Palavras, que está compreendida na morfologia. Então, isso é morfologia. Quando o professor disser para você, agora vamos fazer uma análise morfológica, ele vai fazer análise para descobrir qual é a classe de cada palavra e como elas são formadas. Entendeu? Curtiu este vídeo? Então faz o seguinte, deixa aqui o seu like e o seu comentário. Também faça a inscrição aqui porque você me ajuda demais. E se você quiser o meu curso completo, aproveita que está em promoção, o link está aqui embaixo. Vem estudar língua portuguesa comigo. Um grande abraço, força guerreiro!